Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Henrique Lemos. Hoje estamos aí na trilha de contabilidade tributária e vou falar para vocês aí de planejamentos tributários nos empreendimentos imobiliários. Análise de casos práticos. Eu trouxe 3 casos, vamos conversar sobre os 3. A coordenação aí dessa trilha do Pensar Contabilidade, da trilha de Direito Tributário, Contabilidade Tributária. A coordenação é do Caio Melo, dos professores Caio Melo e Edgar Madruga. Agradeço muito a eles e vamos direto aí já ao ponto, né? Já me apresentando, sou professor da BSSP, palestrante, advogado no direito empresarial, societário, tributário, desde 97, especializações em administração tributária e direito processual civil, e tive passagens aí, experiências no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como conselheiro titular, e também aqui em Santa Catarina. Sou de Florianópolis, falo de Florianópolis, e conselheiro suplente no Tribunal Administrativo Tributário aqui do estado de Santa Catarina. Ocupo também a diretoria da Regional de Santa Catarina, do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, o IBDE, e também estou na presidência da Comissão de Governança Corporativa e Compliance do IASC, Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Tenho passagens aí, experiência por arbitragem empresarial, também membro da Câmara de Assunto Tributário Legislativo da Fiesc, Comissão de Inovação da OAB, e idealizador, organizador e coordenador do Seminário Catarinense de Atualidade Jurídica Contábil no CRC, contando aí com este ano, 2020, o 9º ano seguido do evento. Então, o que eu me propus aí a explicar para vocês, né? Um panorama geral, inicialmente, do que é o planejamento tributário. Não vou conseguir adentrar no mérito de tudo, né? Eu vou explicar basicamente 20 degraus, foi essa minha brincadeira aí, fazer 20 degraus do planejamento tributário, e aí passando desses 20 degraus, o último degrau, o ápice dos andares aí, dos degraus, é o planejamento tributário nos negócios, né, nos empreendimentos imobiliários, ok? A gente vai analisar aí 2 decisões do TRF da 4ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, competente pela região Sul, e também um precedente do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ok? Bem, o que eu pretendo mostrar para vocês, né? A complexidade que é um planejamento tributário, né? Assunto também que não é novo, que a gente sabe que tem as suas complexidades e que envolve aí uma série de ramos, né? Tanto do direito quanto da contabilidade, né? Então, é uma atividade multi e interdisciplinar. Bem, os primeiros 10 degraus, para que coubesse melhor e ficasse também nítido para vocês aí. O que é o planejamento? Ele envolve o quê? Vários princípios, né? Questões ligadas ao direito penal, inclusive, né? Conceitos de evasão, elisão, a gente tem que dominar, né? Simulações, dissimulações, dolo e fraude, né? Se o planejamento tributário nos dá o direito de planejar, organizar os nossos negócios, se o âmbito dele
ele tem certa liberdade ou quase que tudo ele é proibido e olhado pela fiscalização com maus olhos, né? Com caráter de ludibriar, omitir, falsificar alguma situação real, né? Se dentro do conceito do planejamento tributário, a gente vai ver o artigo 116, parágrafo único, o artigo 149, também ambos do Código Tributário Nacional, se dentro desse artigo 116 tem a questão do propósito negocial. Se o propósito negocial, ele é um elemento conceituado pela legislação, autorizado e conceituado pela legislação. Se isso está claro, se tem autorização para isso ou não, ou se foi uma invenção da fiscalização. Bem, também um outro elemento muito interessante ao longo desses anos todos aí de evolução do que é o planejamento tributário, a essência sobre a forma. O que prevalece, né? Se é uma situação formal, a ausência de um contrato escrito e formalizado em todos os seus detalhes, ou se uma realidade detectada já valeria para detectar, né, para confirmar, para revelar o que de fato está acontecendo, né? Se dentro do planejamento tributário tem a questão da interpretação econômica, né? O cunho do planejamento foi economizar o tributo. Então, se tem essa opção de economizar e o contribuinte de modo lícito, sem ter uma vontade livre e consciente de lesar o fisco, um dolo, uma fraude, uma simulação de algum fato, se dentro dele ele visou também economizar. Se economizar tributo é um problema, e aí, sendo um problema, já redundaria num planejamento tributário ilegal, né? Abusos de forma e de direito, também a gente vai passar a analisar nesses 3 precedentes algo do gênero também, e os atos de desconsideração desses planejamentos, né? A quem cabe dizer que ele está incorreto, ilegal, doloso, falsificado, simulado, a quem cabe esse ônus da prova. A gente também vai verificar ao longo aí da análise dos 3 precedentes. Ok, e aí vamos para a fase final, os 10 últimos degraus. Eu coloco ali também no 11º degrau a questão ligada à legislação do direito civil, né? Vejam, dentro de um planejamento tributário, conceitos e princípios extraídos dentro do Código Civil, como é a boa-fé objetiva, sem detalhes nenhum, objetivamente, o contribuinte teve boa-fé. É ou não é um elemento que compõe o planejamento tributário, né? Dentro dessa questão ligada ao direito civil, um outro degrauzinho, os contratos, né? Os instrumentos que lastreiam esse planejamento, né? A forma feita, os contratos. Contratos têm a ver com planejamento, ele também é um componente dentro desse todo planejamento, né? Responsabilizações, né? A análise que a gente vai fazer tem bastante a ver com possibilidades ou não de crimes fiscais, e que esses crimes fiscais também envolvessem mentores intelectuais, né? Caso a atividade do contador, de repente, sendo um mentor intelectual, para tentar
fazer o planejamento tributário. Nos precedentes que eu trouxe, eu não trato dessa responsabilização, tem muita jurisprudência hoje em dia já a respeito disso, mas fica aqui como um elemento a ser também sempre contextualizado nesse ambiente dos planejamentos tributários. Bom, confrontação de planejamento tributário com o Código Tributário Nacional. Bastante relevante, como eu disse, artigo 116, parágrafo único, e o 149, são dois artigos bem interessantes para se olhar de bate-pronto. O 108, o 110, também do Código Tributário Nacional, a gente vai ver em alguns exemplos aí pela frente, que também são artigos do Código Tributário Nacional muito interessantes para a gente contextualizar, né? Ao menos esses 4 aí. Bem, houve muita discussão e ainda há de planejamentos tributários ditos, né, agressivos. O que a gente vai ver aí nesses exemplos? Existe? Não existe? Né? O planejamento tributário também e o crime fiscal, como eu tinha olhado ali na parte do degrau das responsabilizações, aqui também a gente fica com um olhar aí atento a crimes fiscais. Um pouquinho mais acima, a questão dos autos de infração, né? Os autos de infração e imposição de multa, quando a multa é qualificada, ela é elevada a 150%. E aqui, então, se ela não for desclassificada no CARF, o caminho normal das coisas é que essa parte da autuação chegando na Receita Federal, é encaminhada à Polícia Federal, é instaurado um inquérito policial pela polícia, pelo delegado federal, e se ele conclui, se ele fecha, né, o seu inquérito e determina que ali há a presença de um ilícito, ele encaminha esse processo administrativo, esse inquérito, para o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal, então, pode propor uma ação penal contra o contribuinte. E aqui, quando é 150%, presença de crime, não especificamente a pessoa jurídica, mas sim as pessoas físicas supostamente envolvidas naquele ilícito, né? Sócio administrador, um contador, um mandatário, um advogado, um consultor, quem engendrou ou quem está envolvido nesse planejamento hipoteticamente ilícito, criminoso, ok? Bem, depois, um pouco mais à frente, tem uma série de autores, juristas, doutrinadores, alguns mais formalistas e outros não tão formalistas. São blocos, são correntes. Importante também, nesse universo desses 20 degraus, a sugestão de ficar muito antenado ao que dizem os autores que escrevem sobre planejamento tributário. Ao final, eu cito algumas obras, recomendo algumas obras ali são de coautoria, então tem diversos autores que escrevem sobre a matéria. Chegando perto do fim, também eu sugiro a vocês uma análise muito detida, contextualizada, holística até, tanto da jurisprudência do CARF, que é uma jurisprudência de um tribunal administrativo, e também as jurisprudências do judiciário. E não por outra razão, eu trouxe aqui 3 para a gente analisar, 3 casos práticos para a gente analisar, 2 do TRF da 4ª Região, portanto, judiciário, e uma do CARF, né, administrativo. E aí, por fim, então, essa análise da jurisprudência, aqui eu trago nesse penúltimo degrau
no planejamento tributário como um todo, né? O que eu trago aqui para que a gente converse sobre o assunto são planejamentos tributários com conotação de empreendimentos imobiliários, né? Então, esse foi o foco. 3 assuntos, 3 casos práticos, mas a jurisprudência do CARF, não só em empreendimentos imobiliários, em outras circunstâncias, também tem planejamentos tributários. Importantíssimo fazer esse tipo de pesquisa. Aquele profissional que esteja prestando uma consultoria, participando do planejamento, que faça esse tipo de pesquisa. Muito importante, para que a gente consiga contextualizar. E aqui, então, eu coloco essa questão da atividade do planejamento tributário ser multi- e interdisciplinar. Tem intersecção, tem interseção, né, de pelo menos 2 ciências, a jurídica e a contábil. E aí eu coloco aí a tal visão holística, contextualizada, né? No centro disso está o planejamento, mas ao redor vários ramos do direito e também questão ligada à contabilidade, né? E contabilidade e direito se misturando muito e sempre, né? Co-irmãs, né? Então eu trago aqui efeitos, né? Como eu disse ali nos degraus do direito civil, do direito societário, do direito tributário, do penal tributário, a escrituração contábil e também a parte fiscal, né? Os casos práticos, né, que a gente chama no direito de casuísticas, as jurisprudências como fonte de pesquisa, tentando trazer aí uma jurimetria, né, a gente perceber que tipo de critério foi adotado e como que foi julgado. Então, essa análise da jurisprudência, das decisões dos tribunais, sejam eles administrativos, como o CARF, ou judicial, né? Os 2 eu trouxe, né? Lembrando, 2 do TRF4 e 1 do CARF, o direito empresarial e o direito comercial. Então, vejam a quantidade de ramos das ciências que envolvem o planejamento tributário. Bem, caindo direto no ponto, indo direto no ponto, então eu trago esses 3 casos, coloco em tabelas e inicio por ordem cronológica. Um de 2009, inicialmente, depois eu trago um de 2018, salvo engano, e um de 2019. Então vamos para o primeiro. TRF da 4ª Região, julgamento em dezembro de 2009. E ali era um caso de imposto de renda de pessoa física. O que aconteceu? Os fatos geradores eram de 91 a 96, foi notificado em 96, né? Se aplicou a multa para a pessoa física, multas de 50% e também de 100%. A legislação daquela época previa multas dessa ordem na pessoa física, né? Bem, o que a fiscalização entendeu? Né? Arbitrou uma base aí presumida, dizendo que houve um acréscimo patrimonial a descoberto. E o que é o patrimônio, o acréscimo patrimonial a descoberto? Muito objetivamente, muito conciso, são aplicações que sejam superiores às origens comprovadas, né? Então, tendo uma origem num valor, a aplicação sendo superior a, em tese, o acréscimo patrimonial a descoberto. Aqui, a fiscalização, nesse exemplo, entendeu que isso aconteceu, né? E qual foi a operação aí de fundo, né, societário com repercussão tributária? Uma cisão parcial de uma pessoa jurídica, onde a pessoa física recebeu parte dessa cisão da jurídica e colocou na sua pessoa física. E depois fez aplicações, né? A regra
Aí, nesse caso, o sócio pessoa física, ele tinha 50% das cotas dessa jurídica. E aí, todas essas cotas, na cisão parcial, migraram para ele, pessoa física. E ele, dali, ele criou outras empresas e foi fazendo as transferências desses valores e também de imóveis. A gente vai perceber que também ele recebeu parte em dinheiro, parte correspondendo a imóveis. E aí ele empreendeu, transferiu da sua física para as jurídicas e começou a empreender, fazer outros negócios. E aí, infelizmente, né, a fiscalização acabou entendendo que aí foi um caso que não tinha as origens totalmente declaradas, e aí, portanto, ele aplicou coisas a mais, e aplicando coisa a mais sem ter origem comprovada, ficou deflagrado aí o acréscimo patrimonial a descoberto. Ok. E o que mais ainda disse, eu trouxe numa outra coluna aqui os detalhes e o desfecho do caso. Eu vou primeiro para os detalhes. Bem, fiscalização, então, diante dos documentos, né, eu achei inusitado também, bastante peculiar esse caso, que os documentos serviram para a fiscalização para ela detectar as aplicações. Então, todos os documentos que a pessoa física angariou e depois transformou em empreendimentos em pessoas jurídicas, essas aplicações todas serviu para fiscalização entender que eram documentos hábeis e documentos idôneos para comprovar que as aplicações foram superiores às origens. E aí, quando ele vai para as origens, a fiscalização disse que os documentos não eram hábeis ou idôneos. Então, uma contradição bastante grande da fiscalização, ora entendia que era legítimo e ora não. Ok, houve, nesse caso também, perícia contábil. Perícia contábil, em suma, em resumo, objetivamente, ela constatou que houve origens suficientes a todas as aplicações feitas. Então, todos os quesitos que foram respondidos, houve as respostas e, na conclusão, a perícia foi totalmente favorável aos procedimentos adotados pela pessoa física. E essas origens, como eu tinha dito ali anterior, foram em dinheiro e também em imóveis recebidos fruto daquela cisão parcial, né? Os contratos, todos os contratos celebrados entre as partes, pessoa física, jurídica, às vezes jurídica com jurídica depois, em outras etapas, todos eles registrados, né, na contabilidade. Livro diário, livro razão das pessoas jurídicas e também constando nas declarações da pessoa física. Ou seja, saía um numerário, dinheiro, da jurídica para a física, registrado na contabilidade e registrado na declaração de rendimentos da pessoa física. A mesma coisa acontecendo com os imóveis. Pois bem, vamos um pouco mais para frente. O que aconteceu daí na sentença, né? Sentença, decisão de primeira instância do juízo de Florianópolis. Ele desconsiderou, o juiz desconsiderou todas as provas feitas pela parte, dizendo que os contratos celebrados, por não terem registro público entre os particulares, e ali menciono a vocês, né, a pessoa física que recebeu dinheiro e imóvel da cisão da jurídica,
era uma pessoa, e obviamente que depois essa mesma pessoa física formou outras jurídicas, cujo domínio das cotas eram dele. Então, eles celebraram um contrato. Uma parte era a pessoa física cedendo, integralizando como um aumento de capital futuro, por exemplo, é sempre nas duas pontas a figura da pessoa física e depois o representante da jurídica sendo essa mesma física. Mas o juiz entendeu que, não tendo o registro público, tudo estava invalidado. Aquela realidade, aquela essência, ele acabou sendo relegado, essa essência, sobre uma formalidade, que era a ausência de registro público nos contratos particulares, né? Entre a pessoa física e a jurídica, entre a pessoa física e terceiros, né? Bem, e disse o juiz que o registro público ele seria muito importante, porque ele protege terceiros. E aí cita a legislação dos registros públicos e também alguns artigos do Código Civil que eu menciono aí na tabela. Mais para frente, o que aconteceu? A sentença foi desfavorável, o contribuinte então recorreu para a segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E lá, a unanimidade de votos, a primeira turma do tribunal acabou mantendo a sentença, né? Inclusive, desembargador na época, hoje ministro do STJ, também compôs essa turma. E aí, então, o que aconteceu? O que eu trago aqui para vocês, né? Eu achei complicadíssimo o desfecho, né? O desfecho desfavorável ao contribuinte, não porque foi desfavorável ao contribuinte, mas aqui uma coisa muito importante, toda prova e aquela conceituação, né, a essência, quando o fisco tenta desclassificar, desconsiderar um planejamento tributário, se trabalhou muito com esse binômio dessa expressão, né, essência sobre a forma, essas duas expressões aí, né? Então, prevalecendo sempre o fato, a realidade, sobre a formalidade. E aqui foi o inverso. O juiz não era o julgador, não era o fiscal, né? Toda a realidade constatada pela perícia contábil, que é uma prova técnica, né? Disse, olha, ele recebeu toda a origem da cisão, e dessa cisão ele fez outros negócios, né? Tinha origem suficiente para todas as aplicações feitas. E aqui, então, o judiciário entendeu que, pelo fato de não ter uma formalidade, que era o registro público, tudo veio abaixo, né? E essa decisão foi proferida na primeira instância e também na segunda, 2009. E agora eu trago para vocês um segundo caso, e agora é do CARF, não é do Judiciário, é do Tribunal Administrativo, de uma decisão da primeira sessão do CARF, que julga imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Vejam, aquele primeiro precedente do TRF da quarta de 2009. Aqui eu trago um outro precedente, agora do CARF, de 9 anos depois, 2018, é recente. E o que aconteceu aqui? Bom, imposto de renda pessoa jurídica, né? Então era uma pessoa jurídica, diferente daquele imposto anterior, daquele caso anterior que era na física. Aqui foi uma pessoa jurídica. Caso de auto de infração, né, ou seja, uma acusação do fisco dizendo que teve um planejamento tributário incorreto. A tributação aqui da empresa era do lucro real, e aqui foi
questão ligada a ganho de capital, né? Ganho de capital aonde? É um caso ah, bastante conhecido, dá para citar até o nome da empresa, porque o acórdão já foi publicado, né? Houve um ganho de capital na competência abril de 2011, obtido por uma empresa do grupo, uma holding, a Serrapar, quando ela alienou, né, para a Jace, né, alienou a Mobile parte de ativos da Cepar, né? E aí, o que aconteceu nesse caso? A fiscalização entendeu que houve uma omissão de receitas que são não operacionais, né? E que não tinha sido suficientemente contabilizado. Inclusive, aí nesse caso, vou detalhar um pouquinho melhor depois, né? Na próxima coluna, a multa de 150%. Então, naqueles degraus ali, que eu tinha mencionado para vocês aqui, ó, cuidado com a multa. E, ato contínuo, a fiscalização entendeu que vários sócios deveriam ser responsabilizados por solidariedade, né? Então, sócios pessoas físicas, no caso, né? Vários deles. Bem, e os detalhes e o desfecho, né? Detalhes. O que entendeu, então, a fiscalização? Que o planejamento tributário ele teve abuso por conta de decisões parciais. Veja, aquele primeiro caso era decisão parcial também, né? Uma reorganização societária. Então, o escopo, a base do que tudo acontece, a origem da relação jurídica, ela é societária. Mas tem um efeito tributário de pagar menos tributo em algumas situações. Mas só por isso ele é abusivo, né? O efeito econômico, a interpretação econômica disso. Bem, esse foi o primeiro elemento, né? O segundo, venda de ações por meio de pessoas físicas, sócios da holding, né? Nesse caso, o imposto de renda é de 15%. E aí a fiscalização entendeu, olha, saindo dessa circunstância e vendendo, alienando, né, ações dessa SARS somente pela pessoa jurídica, teria uma tributação de 34%, que é o 25% do imposto de renda pessoa jurídica, mais o 9% da contribuição social. Bem, mais à frente, um quarto elemento que a fiscalização detalhou, né, no auto de infração. Teve 2 indícios, ao menos, de ausência de propósito negocial. Aqui se trabalhou a questão do propósito negocial, né? Teve alguma origem, alguma negociação prévia para se fazer a cisão, né? Aqui entendeu que teve ao menos 2 indícios da ausência de propósito negocial. E a gente vai ver um pouquinho depois, né? Então aí disse a fiscalização que por conta dessa ausência era revelada, né, pela tributação do ganho de capital na pessoa física, que a gente viu no exemplo, as pessoas físicas no ganho de capital, ao invés de pagar na jurídica 34, pagaram 15, né? Bem, e aí, indo ali nos 2 indícios, né, o que a fiscalização entendeu? Que o retorno do produto da alienação, ou seja, da venda das ações à pessoa jurídica, onde os sócios, pessoas físicas, utilizavam o recurso dessa venda para aumentar o capital da própria holding, da Serrapar. B, um outro indício de ausência de um propósito negocial seria existência de um negócio prévio à cisão parcial da holding, né? E aí entendeu a fiscalização que, nesse caso, estava se indicando
né, se revelando por essa atitude uma intenção de alienar, de vender, na verdade, né, por meio da pessoa jurídica, né? Então, se a intenção foi deflagrada por isso, deveria incidir a tributação do ganho de capital na pessoa jurídica em 34% e não nas físicas em 15%. Ok? Ok? E o quinto elemento, um ganho de capital, né? A conclusão, né? Ganho de capital auferido seria na pessoa jurídica da holding Serra Par e não na pessoa física dos seus acionistas. Ok? Então, esse foi o trabalho da fiscalização. Ok? Foi para a DRJ, Delegacia Regional de Julgamento. E aqui de Florianópolis, esse exemplo, inclusive, o contribuinte apresentou a defesa, né, que a gente chama de impugnação, né, instaura a fase litigiosa, contenciosa, né, do processo administrativo fiscal federal, né, autuado, ainda não tem litígio, não tem contencioso. A partir do momento que ele impugna, começa, então, a fase contenciosa. E aconteceu isso. Foi distribuído para a DRJ de Florianópolis para julgar, lembrando que nós temos 14 DRJs no Brasil, e aí, por votação unânime dos componentes que fazem parte dessa turma, eles entenderam que não houve, né, houve ali uma preliminar de decadência, não houve, mas por maioria de votos, né, se entendeu pela procedência dessa impugnação, né, se entendeu que o contribuinte tinha razão, né, e o que disse, em resumo, a DRJ de Florianópolis, Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal, que o alienante, ou seja, a pessoa que vendeu a participação societária, eram acionistas, pessoas físicas que compunham a pessoa jurídica. Eles eram os controladores. O que aconteceu depois? A empresa ganhou na primeira instância. Essa parte é obrigatória quando o contribuinte é vencedor, que a própria Receita que julgou favorável, ela mesma, de ofício, tenha que recorrer para o CARF. Então, nesse caso, o que aconteceu? Houve um recurso de ofício, que a gente chama, né? Se fosse o inverso, se a empresa tivesse perdido ou perdido em parte, ela poderia, na parte que perdeu, oferecer o seu próprio recurso, interpor o seu recurso, que a gente chama de recurso voluntário, ok? Nesse caso, aconteceu o contrário. A empresa teve sucesso, foi cancelada sua autuação na primeira instância e veio, então, a própria Receita a recorrer de ofício, recorrendo para o CARF, que é a segunda instância, ok? Chamo a atenção de vocês aqui para o valor de alçada. Tem uma portaria 63 de 2017 que diz que valores abaixo de 2,5 milhões tem essa tal chamada, esse tal chamado valor de alçada. E o que quer dizer isso, né? O valor de alçada é quando chega o valor do principal juro mais multa na hora do julgamento, no CARF, se ele totalizar 2,5 milhões, o recurso não é nem conhecido. Ou seja, se o recurso da própria Receita Federal não é conhecido, o resultado é que o contribuinte vai ser vitorioso, né? Esse caso aqui não foi de 2,5 milhões, era muito mais valor, mas fica aqui só o registro para que vocês saibam que existe esse valor de alçada. Pois bem, no CARF, o que aconteceu? Eu vou enumerar, né, mais ou menos o que aconteceu, o que disse o CARF, né? Primeira coisa que ele disse,
pessoa física dos sócios, para ele, o CARF, ficou claro que eram os reais vendedores, os reais alienantes, né? Que eles tiveram, sim, intenção de negociar os ativos da empresa para quitar dívidas, né? E que eram dívidas que remontavam período anterior à criação da nova empresa, né? Então, aqui, um propósito negocial nítido, né? Negociar ativos, vender para sanar dívidas, né? 2, a divisão, né, segregação, a separação de ativos da empresa para ser vendido, né? E aqui era para pagar dívidas bancárias. Era um setor que foi muito afetado e teve que recorrer a banco para tentar pagar suas dívidas, né? E aí então eles separaram, né, a parte dos ativos que poderiam ser vendidos e o produto da venda, quitando as dívidas bancárias. Foi isso que aconteceu, né? E 3, o recebimento da parte cindida, foi uma cisão parcial, lembrando, novamente, né? Então, o recebimento da parte cindida, ativos e passivos, eram usinas, ah, álcool, né? Sucro alcooleira, né? E o recebimento da parte dessa empresa cindida, tanto de ativo quanto passivo, eram usinas, 2 usinas, né? E a empresa que estava adquirindo, ela fez questão de que houvesse essa separação, essa segregação, né? E por quê? Para tentar diminuir os riscos de uma sucessão, né, dos passivos da primeira empresa, da empresa origem, aquela que estava com grande débito, com grande dificuldade, que os seus acionistas decidiram, pessoal, vamos fazer uma venda de parte desses nossos ativos para a gente conseguir pagar o banco, né? Então, esse, na verdade, foi o grande mote, né? E aí a empresa compradora desses ativos, ela disse, olha, eu quero que vocês separem bem os ativos e os passivos das usinas que eu estou comprando, né? Para evitar a sucessão. E isso foi feito. Bem, um quarto elemento aí no CARF, né? Houve um curto espaço de tempo entre a cisão parcial, saindo parte da empresa de origem, e a venda. E isso foi um elemento que a fiscalização disse, olha, esse curto período de tempo está justamente exteriorizando que a coisa não cheirava bem, né? Que houve um abuso no planejamento tributário, né? O fato tempo, né? 5, existência de causa para cindir a primeira empresa, Cepar, né? E aí o CARF disse o seguinte, olha, o patrimônio todo que foi cindido, tirado da Cepar, ele não retornou a ela. Foi vendido os seus ativos, ou seja, as 2 usinas, por exemplo, e ela se desobrigou de todo o passivo, quitou o passivo bancário, né? Revelando um fato, né? Uma realidade, né? Portanto, não abusivo o planejamento. Bem, e que também não houve uma redução artificial da carga tributária. Foi tudo com um propósito: pagar dívida bancária. Bem, um sétimo elemento, né? Falta de motivação e provas quanto à responsabilidade solidária dos sócios. Aqui um elemento interessante.
muitas vezes há um trabalho da fiscalização que ela tenta, eh, a fiscalização tenta, aqui, a fiscalização tenta fazer a responsabilidade solidária dos sócios, né? E às vezes ela deflagra essa responsabilidade tão somente para chegar e dizer: "Olha, eles são sócios e consequentemente tem que ter solidariedade". O elemento de solidariedade tem que seguir lá o Código Tributário Nacional, 132, 130 e 130 e poucos ali, 132 em diante, para que seja deflagrada a solidariedade. Não é apenas a fiscalização sem uma motivação, sem um fundamento, sem uma explicação plausível, tentar deflagrar a responsabilidade solidária dos sócios. E aqui, então, o CARF disse: olha, ah, mesmo se houvesse um planejamento abusivo, ilícito, mesmo assim, por ausência de uma explicação plausível e de provas, não daria para ser deflagrada a solidariedade, né? E, consequentemente, pelo fato deles legalizarem, né, entenderem que a operação foi legal, foi indevida também a imputação da multa de 150%. Precedente muito interessante, né, e que acabou legitimando todo o planejamento tributário, né, feito pela empresa. E aqui o terceiro e último é um precedente também da quarta região, né, um precedente da quarta região, um famoso caso da Transpinho, né? Foi muito debatido esse caso no CARF, sobrou um pedaço, né, foi uma situação muito polêmica, porque teve voto de qualidade, uma declaração de voto de um conselheiro, essa declaração de voto do conselheiro depois serviu muito de matéria de defesa, por isso que eu também insisto, né, muitas vezes é interessante a gente levar a discussão para um tribunal técnico, como é o CARF, e às vezes, embora ali o contribuinte não tenha ganhado no CARF, mas veio um voto muito bem fundamentado e que serviu de base, inclusive, para o desembargador relator votar pelo cancelamento da autuação do fisco, né? E vamos entender melhor, então, o que aconteceu aí. Foi um julgamento de dezembro de 2019, agora recente, e tratou dos 4 tributos ali, e mais a contribuição previdenciária. Então, teve imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS e contribuição previdenciária. E o que aconteceu? Qual foi o objeto, né, da autuação? Transpin Madeiras Limitada criou, né, uma pessoa jurídica no entendimento da fiscalização sem propósito negocial. De novo aqui, ausência, segundo a fiscalização, de um propósito negocial, né? Apenas formal, ou seja, no papel, contratos, né? A Transpinho criou uma empresa chamada SAIC, Empreendimentos Imobiliários, né? E essa SAIC, ela foi criada como resultado da cisão parcial da Transpinho. Vejam, aqui um elemento societário, com cunho, lá no final, também, né, uma consequência, não um cunho, uma consequência tributária. Bem, a SAIC, por sua vez, empresa de empreendimento imobiliário, a SAIC vendeu esses ativos aí, objeto da cisão, vendeu imóveis recebidos, né? Mas a fiscalização entendeu que essas vendas teriam sido simuladas, né? E, por consequência, teve, então, uma evasão fiscal. Evasão fiscal é uma hipótese diferente da elisão
fiscal, né? Elisão fiscal seria um planejamento tributário lícito, legal, dentro dos conformes. A evasão, não. Evasão, evadir, sair fora do planejamento, tentando aí ludibriar o fisco, ok? Bem, e aí, o que entendeu por fim o objeto da autuação fiscal? Que houve uma redução artificial da carga tributária, artificial e ilícita nessa operação aqui da criação de uma holding, né, administradora de bens. Ok. E os detalhes? Detalhes e desfecho, né? Detalhes. A fiscalização, primeiramente, entendeu que ao se criar essa SAIC, né, que essa SAIC seria então uma interposta pessoa para pagar menos tributo e que tudo era simulado, ok? Item 2, afastou, né, das vendas, né, a fiscalização afastou das vendas feitas pela SAIC e considerou que a Transpin praticou todo o ganho capital. Então, ela desconsiderou as operações feitas pela empreendedora imobiliária, né, pela SAIC, a SAIC que tinha sido, né, criada por conta dessa cisão parcial da Transpin. Então, ela disse que quem realmente praticou o ganho de capital foi a pessoa jurídica da Transpin, né? E o que foi alienado ali? O que foi vendido? Foram campos, né? Campos, e também a comercialização, receita operacional de produção rural desses campos, né? Florestas. Bom, terceiro elemento para detalhar o que também entendeu a fiscalização, que a venda desses ativos aí da Transpin seria receita não operacional. Claro, eram ativos que não eram ativos circulantes, né? Eram um objeto de ativo permanente, por exemplo, da Transpin, né? Então, que esses ativos aí da Transpin seriam receitas, mas receitas não operacionais, né? Mas na SAIC já seria operacional, claro, porque ela era uma empreendedora imobiliária, né? E que daí então essa opção da SAIC em fazer a tributação pelo lucro presumido seria mascarar um ganho de capital esse que não era da SAIC, e sim da Transpin, ok? Bem, entendeu a fiscalização que tinha evidências de evasão fiscal, né? Por quê? A SAIC estava no mesmo endereço da Transpin, compartilhava materiais e contas com apenas 2 funcionários, né? E B, o valor da venda dos imóveis na distribuição compôs, né, a venda, o produto da venda dos imóveis compôs a distribuição de lucros aos sócios. E esses lucros distribuídos aos sócios, os sócios não reinvestiram na SAIC, né? E também não repuseram o estoque. E aí, então, entendeu a fiscalização que isso aí seria uma indicação de que os imóveis que integralizaram o capital da SAIC não serviriam, né, não serviram para viabilizar a operação da empresa, né? E 3, né, letra C, que a SAIC lançou como receita operacional os valores das vendas dos imóveis e de madeira, né? Isso tudo produzido nos imóveis antes de serem vendidos. E por conta disso, também uma atitude ilícita, né? Revelando que o planejamento tributário
estava sendo simulado. Bem, também disse que houve caso, né, que era caso de sonegação fiscal, fraude fiscal e simulação. Bem, a empresa veio e se defendeu. O que disse a empresa? Olha, não era evasão, e sim elisão. Tudo foi lícito, tudo teve uma verdade, tudo teve um fato. Realmente a gente fez a cisão, criou uma empresa e essa empresa vendeu os seus ativos, distribuiu lucros para os sócios, né? E continuou operando, ok? Que ela criou essa empreendedora imobiliária, a SAIC, para racionalizar a atividade da Transpinho. A atividade e objeto social da Transpinho era a produção lá dos seus campos, né? E não administrar e alienar os ativos, né? Então se criou uma holding, uma empreendedora imobiliária para isso. Bom, B também defendeu a empresa que ela constituiu empresas por autonomia de vontade, que não há nenhuma proibição no sistema jurídico brasileiro com relação a isso, né? Que a SAIC continuava a atividade e também realizava a venda de outros imóveis além daqueles que foram recebidos na cisão da Transpinho. Então ela tinha outros negócios e negócios imobiliários, né? Que a SAIC mantinha, sim, estoque dos imóveis, né? E que a economia de tributos é uma mera consequência de uma operação anterior, uma operação societária, né? E que não há nenhuma irregularidade do grupo econômico compartilhar estruturas, né? Essa foi a alegação. A gente já está chegando aí nos últimos slides, para sorte de vocês, né? De parar de me escutar um pouco. O que aconteceu na primeira instância? Sentença foi pela nulidade da autuação. Diz que a operação era lícita, legal, correta, ok? O que entendeu o tribunal, né? A procuradoria recorreu, a própria sentença também fez o recurso obrigatório, né? A remessa ex officio, reexame necessário, né? Parecido com o que acontece quando a própria Receita cancela seus atos, né? Ela recorre para o CARF. Aqui também o juiz, quando cancela alguma coisa em primeiro grau, recorre de ofício para o tribunal. E aqui aconteceu isso. Mas por unanimidade de votos, o tribunal acabou confirmando a sentença e cancelando a autuação. E quais foram os elementos para isso? Que a fraude, né, no entendimento do desembargador relator, ela se dá ou no ato ou depois do fato gerador, né? E que ela sempre se vale de meios ilícitos, e ali, no caso, ele não via isso, né? E ele foi explicando, olha, a SAIC em 2005, ela nasceu de uma cisão parcial da Transpin. Ela vendeu os imóveis, né, a Transpinho fez a venda dos imóveis incorporados à SAIC em 2006 e 2008, ou seja, bem depois, né? Então, a SAIC já estava criada, né? E aqui teve uma posição muito interessante, isso aí foi um paradigma, repercutiu bastante essa decisão de dezembro do ano passado, tratou muito de tentar resgatar esses conceitos que a fiscalização, as fiscalizações foram construindo ao longo do tempo com relação
ao artigo 116, parágrafo único, né, da norma geral antilesiva, que a gente chama, né, há propósito negocial dentro do artigo, disse o desembargador que isso ali é uma evidente falácia, né, não tem espaço para a criação desse tipo de conceito, foi uma invenção da fiscalização para tentar restringir algo que a legislação não restringia, não cabendo ao Poder Executivo, ou seja, a administração pública, invadir essa seara. Isso aí deveria ser objeto de uma legislação para isso, mas não a fiscalização fazer as vezes de uma legislação, né? Lembrando, Poder Executivo, a administração pública não cria obrigações, ela só executa aquilo que a lei determina, né? Bem, aí, quarto elemento do acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, criação de critérios próprios pelos órgãos fiscais. É isso que eu tinha falado ali anteriormente. Propósito negocial foi uma criação, foi uma inovação, né, dessa tal norma geral antielesiva. Outro conceito que se criou muito, planejamento tributário abusivo, aonde a ausência de propósito negocial, isso não está no artigo 116, parágrafo único do CTN. Então, o desembargador, nesse precedente, quis fazer um resgate desse rigor técnico e que ele entende que realmente foi sempre muito mal visto isso e que era um momento para se resgatar esse cunho de legalidade que a lei deve ter e que a fiscalização deve seguir e não inovar, né? Bem, entendeu esse acórdão que para se desconsiderar um planejamento tributário deve somente ser para casos de operações dolosas, ou seja, com a vontade livre e consciente, com prova disso feita pela fiscalização, de uma tentativa do contribuinte de lesar propositadamente, maliciosamente o fisco, né? E aqui, então, ele veio a criar uma ressalva dizendo, olha, cabe apenas e tão somente ao legislador e não ao Poder Executivo editar normas específicas que digam o que é propósito negocial, o que é planejamento tributário abusivo. Isso não tem na legislação e foi uma construção, repito, né? E aí, então, essas normas específicas, essas leis específicas, criadas para se querer impedir ou neutralizar eventual economia tributária, e que não há nenhuma ilegalidade, nenhuma ilicitude de economizar tributo numa circunstância dessa. Quinto elemento, questão ligada à inexistência de um conceito constitucional para a expressão simulação, né? A lei tributária não dá esse conceito. E aí, então, entendeu o desembargador que por conta de conceitos de simulação não constarem da Constituição e também não da legislação tributária, deve ser usado o artigo 167 do Código Civil, né? E se a gente for olhar daí para o Código Tributário diz, olha, conceitos de direito privado não podem ser alterados com um cunho de recolher tributo. É o que acontece aqui, olha, se há um conceito de simulação dado pelo direito civil, não pode o direito tributário querer fazer uma hipótese disso, né? Artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional, né? Sexto, não houve simulação, a Transpinho realmente transmitiu parte do seu patrimônio para a SAIC
e a SAIC, por sua vez, vendeu e registrou as vendas feitas, né? Aqui ele também trabalhou um pouco da substância e forma nas operações, né? Teve substância, ou seja, cisão parcial, contratos, né? E a formalidade feita em contratos, né? Também disse o desembargador que é irrelevante para uma operação dessas o número de funcionários ser pequeno ou a SAIC funcionar no mesmo ambiente da Transpin, né? Entendeu que isso não redundaria por si só a um planejamento tributário abusivo, uma ilicitude, uma vontade de lesar o fisco, ok? O que importa são negócios jurídicos e operações verdadeiros, ou seja, substância, né? E que a Constituição protege, em última análise, a livre iniciativa, artigo 170, então, da Constituição Federal. O que eu trago para vocês, né? Vejam, lá em 2009, uma decisão bem contrária, que não entendeu o mecanismo, não compreendeu, ou melhor, talvez tenha compreendido, mas não considerou todos os fatos e operações verdadeiras, negócios jurídicos verdadeiros, cisão parcial, passou para a pessoa física e a pessoa física empreendeu, aplicou aquelas origens. Assim ele não entendeu, né? Naquela época, em 2008. Depois, em 2018, no CARF, se entendeu que não tinha ilicitude. E agora, em 2019, o TRF da Quarta também acabou de forma unânime considerando um planejamento tributário lícito, né? Pessoal, eu agradeço muito a paciência de vocês, o tema é muito complexo, dá para a gente falar mais um monte de coisas, mas eu trouxe 3 assuntos, espero que tenha contribuído para a formação do conhecimento, o pensar contabilidade. Por fim, eu recomendo 3 bibliografias. Ao longo do tempo, vocês vão ver que uma é de 2004, outra 2010 e outra 2018, né? E isso, mais ou menos, eu trouxe também em termos de jurisprudências para a gente comentar e conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.